Hello, maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você veio ao canal certo. Então já se inscreve aí embaixo no botãozinho vermelho, porque toda semana tem vídeo novo, para que você não perca os próximos vídeos. Também já deixa o curtir agora no início do vídeo, porque me ajuda muito aqui na divulgação do canal. E também já me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo e eu também estou sempre postando outros conteúdos. Bom, recado dado, então vamos para o caso de hoje. Marianne Beckmeyer nasceu em 3 de junho de 1950 em Saalstedt, na Alemanha Ocidental. Em 1966, apenas aos 16 anos, a Marianne teve seu primeiro filho e na época, por ela ser muito jovem ainda, ela decidiu colocá-lo para adoção. Em 1968, agora com 18 anos, a Marianne engravidou novamente, só que dessa vez do seu namorado da época, e ela decidiu novamente colocar a criança para adoção. Foi aí que em 1973, a Marianne ela engravidou pela terceira vez da sua filha Anna Beckmeyer e dessa vez ela decidiu cuidar da criança. Depois do nascimento de Anna, a Marianne decidiu então fazer uma esterectomia para que ela não engravidasse novamente, porque ela tinha muita facilidade em engravidar e ela realmente não queria ter mais filhos, ela queria ficar só com a Anna como sendo sua filha única, então ela não queria mais engravidar e por isso ela acabou fazendo essa cirurgia. Naquela época, a Marianne era mãe solteira, então ela cuidava da Anna enquanto ela trabalhava em um pub. A vida dela não era de muito luxo, ela não conseguia proporcionar muito luxo para Anna, mas ela sempre tentava dar o seu melhor dentro das condições em que ela vivia. Em 5 de maio de 1980, a Anna, que tinha apenas 7 anos na época, ela foi para a escola sozinha. Era muito comum naquela época que as crianças andassem sozinhas, até porque não era tão perigoso assim, né, que elas andassem sozinhas. E a mãe da Anna não se preocupava tanto, porque já era uma trajetória comum e todos os dias a filha dela fazia essa trajetória. Então não gerava preocupação. Mas naquele dia em específico, a Anna e a sua mãe, a Marianne, elas tinham discutido por um motivo bobo. E a Anna ficou muito chateada, então ela decidiu que naquele dia ela não queria ir para a escola e ela queria então ficar brincando pelo bairro e passeando pelas ruas do bairro. Só que enquanto ela andava pelas ruas, ela acabou encontrando um homem chamado Klaus Grabowski, que era um açougueiro de 35 anos. Então o Klaus convenceu a menina para ir para sua casa, para que ela pudesse brincar por lá, e ela, inocente, obviamente, acabou aceitando. Então o Klaus sequestrou a menina naquele dia. O Klaus manteve a Anna sequestrada na sua casa durante várias horas naquele dia, e durante esse tempo que ela ficou lá na casa dele, ele a agrediu sexualmente e estrangulou a menina para que ela morresse com um par de meias que era da sua noiva. Depois de fazer isso, para se livrar do corpo da menina, ele amarrou a criança, colocou dentro de uma caixa e deixou próximo à margem de um canal que tinha lá perto do bairro. Ao chegar em casa, já no final do dia, a noiva do Klaus acabou descobrindo o que ele tinha feito com a criança, então ela ficou muito indignada e resolveu denunciar ele para a polícia. O Klaus foi rapidamente preso, até porque a noiva sabia o que ele tinha feito, então a polícia não hesitou em prendê-lo logo de imediato. E quando as investigações começaram, a polícia descobriu que o Klaus já era um criminoso condenado justamente por crimes sexuais com outras duas meninas. Esses crimes foram cometidos em 1976 e na época ele foi submetido a uma castração química de forma voluntária como a pena, né, que ele sofreu pelos crimes que ele cometeu. Mas foi descoberto que pouco tempo depois de ele sofrer essa castração química, ele começou a fazer um tratamento hormonal para reverter a castração. Enquanto o Klaus estava preso, em um dos seus depoimentos, ele disse que em momento algum ele pretendia abusar sexualmente da Anna, mas ele disse que acabou fazendo isso porque a menina de 7 anos tinha seduzido ele. Então, depois de abusar a menina, o Klaus disse que a Anna tentou extorquí-lo, dizendo que iria contar à mãe dela o que ele tinha feito com ela e que ela só ficaria calada se ele lhe desse dinheiro. Então, o Klaus disse que ele ficou com muito medo na época, porque ele já tinha sido preso uma vez, então ele decidiu matar a menina para que ela não contasse nada para a mãe. Essa história afetou profundamente a Marianne, primeiro porque sua filhinha de 7 anos tinha sido assassinada, e segundo que ela não aguentava que aquelas mentiras daquele assassino estavam ganhando as primeiras
primeiras páginas dos jornais da época. De acordo com a Marianne, a Ana jamais faria isso, jamais tentaria seduzir um homem velho como o Klaus e muito menos faria uma ameaça. E ela descrevia a Ana como sendo uma criança muito feliz e mente aberta. Mesmo que os primeiros passos do processo de condenar o Klaus eles tenham evoluído de forma muito rápida, o Klaus só foi levado de fato para o tribunal cerca de 1 ano depois do crime. Apesar dos esforços e da investigação da época, as autoridades não conseguiram identificar de fato se o Klaus tinha mesmo abusado sexualmente da menina antes de sufocá-la. Entretanto, como ele já tinha algumas condenações anteriores por abuso sexual de meninas, então isso foi meio que suficiente para que o Klaus ele tivesse uma pena bem severa. Foi que em 6 de março de 1981, durante o 3º dia do julgamento do Klaus Grabowski, a Marianne Beckmeyer, mãe da Ana, ela conseguiu entrar no tribunal com uma arma e atirou nas costas do assassino da sua filha. Ela então apontou uma arma para as costas do Klaus e apertou o gatilho por 8 vezes. 7 dos 8 tiros atingiram as costas do réu de 35 anos, o que fez com que ele falecesse na hora. Em entrevistas posteriores, a Marianne disse que, na realidade, ela resolveu fazer isso com o assassino da sua filha para impor a lei a ele e também para impedir que ele espalhasse mais mentiras sobre a memória da sua filha Ana. O caso se tornou uma surpresa para a época porque ninguém esperava que a Marianne pudesse fazer isso, principalmente diante do tribunal, e algumas testemunhas que estavam lá no momento até disseram também que ouviram a Marianne chamando o Klaus de porco assim que ela terminou de atirar nele. Para a polícia, em um depoimento, ela disse que na verdade ela não aguentava mais ficar ouvindo essas histórias e ficar ouvindo o Klaus contando mentiras sobre a filha dela. Isso estava atormentando ela e ela precisava tomar alguma ação. Em um suposto depoimento que circulou também na mídia alemã da época, apresentava a confissão de Marianne com as seguintes palavras: "Ele atirou na minha filha. Na verdade eu queria atirar nele na cara, mas atirei nas costas dele e eu espero que ele esteja morto." Para comprovar a autenticidade desse depoimento, os especialistas pediram para que Marianne escrevesse num pedaço de papel qualquer frase e ela escreveu: "Eu fiz isso por você, Ana." As palavras também foram seguidas pelo desenho de 7 corações, possivelmente representando os anos de vida da sua filha. O gatilho para Marianne de fato tomar essa ação, ela aconteceu porque no processo de investigação e de declarações, o Klaus realizou um pedido para fazer mais uma declaração. E nesse momento a Marianne pensou: "Lá vem mais mentiras sobre a minha filha." Esse caso acabou gerando uma proporção muito grande por causa da mídia que ficou em cima. No início do caso, ele não era muito popular na época, mas depois do que a Marianne fez, toda a mídia caiu em cima para saber o desfecho de fato daquela história e acabou se tornando um dos casos mais famosos da Alemanha Ocidental. Naquela época, grande parte da população que acompanhava o caso comentava que entendia a situação da mãe, o que ela tinha feito por causa da filha dela, mas outra parte da população também criticava muito o que ela tinha feito. Então, em 2 de novembro de 1982, a Marianne ela foi então acusada por assassinato, mas depois essa acusação ela foi retirada pela promotoria. E em 2 de março de 1983, ela foi levada a julgamento novamente, mas dessa vez ela foi condenada por homicídio culposo e também sentenciada por posse ilegal de arma. Nessa condenação, ela recebeu uma pena então de 6 anos de prisão. Então, quando foi anunciada essa pena de 6 anos para Marianne, a sociedade da época ficou completamente dividida. Em uma pesquisa que fizeram na época sobre o caso, revelou que 27% consideravam que a pena tinha sido muito pesada para Marianne, 25% considerava que tinha sido uma pena muito leve e 28% das pessoas que participaram dessa pesquisa disseram que a pena tinha sido apropriada pelo que ela fez. Depois de cumprir 3 anos da pena, a Marianne foi solta. Naquele mesmo ano, a Marianne ela se casou com um professor de alemão e em 1988 eles se mudaram para Accra, em Gana. Mas o casamento não durou muito tempo, então em 1990 ela acabou se divorciando desse professor e decidiu se mudar para Sicília. Só que tragicamente, quando ela estava morando na Sicília, ela precisou fazer alguns exames e ela foi diagnosticada com câncer no pâncreas. Então ela decidiu voltar para a Alemanha para fazer seu tratamento. E em 17 de setembro de 1996, a Marianne, com 46 anos, ela acabou falecendo em decorrência de complicações do câncer e ela acabou falecendo em um hospital em Lübeck. Antes de ela falecer, ela pediu para que um jornalista chamado Lucas Maria Bomer acompanhasse os seus últimos momentos de vida para que ele pudesse registrar tudo isso, toda a história dela. E depois de falecer, ela acabou sendo
enterrada no mesmo túmulo em que sua filha havia sido enterrada naquela época, em um cemitério também em Lübeck. Bom, esse foi o caso de hoje. Espero que você tenha gostado dessa história. Uma história bem curtinha, mas é uma história que ficou muito famosa na Alemanha. Então, eu espero que você tenha gostado da forma que eu contei. Não esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui para não perder os próximos vídeos aqui no canal. Também me acompanhe nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo. E eu te espero no próximo caso.